Olá, amigos e amigas da doutrina espírita, amigos de ideais. Estamos aqui encerrando a nossa 39ª Semana da Família Espírita. Eu sou a Valdete Pereira, representante da USE Regional. Na noite de hoje nós teremos a Rutineia Cristina Martins falando de honra teu pai e tua mãe. Agradecemos a todos pela participação aí, seguindo a nossa USE Regional Franca, hashtag USE Franca no YouTube. Agradecemos aí a Intermunicipal Franca, a Intermunicipal Pedregulho, a Intermunicipal Batatais, a equipe aí que nos seguiu, a equipe do Rui, da Fiocom, que nos apoia gravando os vídeos e integrando as palestras no canal da USE. É com muita alegria que encerramos mais esta semana, que levamos a mensagem do Cristo na casa de vocês, aí com vocês, emanando pensamentos felizes e ilustrando o bem-estar familiar. Agradeço a todos o carinho e até a próxima! Olá, meus queridos amigos. Não sei que horário vocês vão assistir, alguns ao vivo, né, durante a transmissão, outros de manhã, de tarde, não importa. É um prazer estar com vocês. Eu sou Rutineia, frequentadora do Centro Espírita Esperança e Fé, Denner Limonta, e União das Sociedades Espíritas da Intermunicipal de Franca. Hoje, qual que é o meu recado para vocês? Hein? Qual que é a reflexão que nós fizemos e compartilhamos agora? Hoje nós vamos falar do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar vosso pai e vossa mãe. Mas do ponto de vista do idoso, né? Porque nós entramos agora numa fase da vida, né, na casa dos 40 anos, em que estamos deixando de ser filhos e começando a olhar os nossos pais como alguém que já está perdendo as forças físicas, que já está entrando mesmo no outono da vida, que necessita dos nossos cuidados e que talvez necessite, né, talvez não, necessitam de um olhar de piedade, não aquela piedade de dó, mas um olhar de condescendência, um olhar de perdão, de admiração ali por nossa parte enquanto filhos. E muitas vezes a pessoa pensa, mas eu já não tenho pais, eu não sou mãe, mesmo que já esteja aí na minha idade. Mas vamos olhar por aqueles que nos deram a vida, que nos cuidaram, ou por outros que presencialmente não tiveram esse papai em nossas vidas, mas que podem agora estar sob nossos cuidados, sob nossa atenção, ou simplesmente sobre a nossa convivência. Então aqui, pais e filhos ao longo do tempo, né? Então traga aqui uma imagem para a nossa reflexão. Está aqui um rapaz jovem, né, que deve ter ali por volta dos seus 30 anos, com um filho pequeno. E abaixo, um outro rapaz da mesma faixa etária, aproximadamente, com seu pai já idoso, né? Como que a gente vai pensar essa transição? Não é? Primeiro eu estou aqui com meu filho pequeno, primeiro eu era filho, né? Antes de tudo, eu era o filho, depois eu estou com meu filho, e agora o meu pai que se torna quase um filho, né? Devido à necessidade ali dos seus cuidados, de amor e de atenção. Primeiro a gente tem que pensar numa visão contextualizada, né? Quem são os nossos idosos? Então a gente tem aqui 5 não alternativas, 5 dicas ali de quem são os nossos idosos. Primeiro, são pessoas que viveram uma série de transformações em hábitos, costumes, moradia. Por exemplo, aqueles que são de uma origem socioeconômica mais pobre, muitos vieram
da zona rural e se adaptaram à vida na cidade, né? Pessoas que têm hoje de 60 a 80 anos, a maioria nasceu na zona rural. Aqueles que estavam aí na zona urbana, que tiveram mais oportunidades de instrução, de inserção social, eles também tiveram muitas mudanças ali ao longo da sua trajetória. Por exemplo, a questão da tecnologia, ela abrange tanto o rico como o pobre. Não é com mais facilidades para uns, mais dificuldades para outros. Então a gente tem uma geração aí que visualizou uma série de transformações, muito mais do que seus pais e qualquer um dos seus antepassados. Hoje, vivemos em um mundo em que muda com muita velocidade. Então, essa geração foi a geração da aceleração, que viu tudo se acelerar, que via assim, as coisas acontecerem numa velocidade mais lenta, o tempo da carta, o tempo da carroça, e de repente o carro, o ônibus, a internet, não é? Então, tudo foi visto por essa geração. Olha a bagagem que tem, essas questões de ter que passar por transformações rápidas, não é? Outra questão, vindo mais para aquelas pessoas que tiveram ali uma condição econômica mais difícil. Muitos são a primeira geração alfabetizada de suas famílias. Ou seja, quando conversamos com um idoso de mais de 80 anos, por exemplo, muitos são analfabetos, né? Na cidade de Franca, de onde falo, que tem um índice de alfabetização de 96% no município, os 4% são os idosos acima dessa faixa etária, acima de 75, 80 anos. Então, essa geração, vamos dizer assim, que tem por volta de 70, é a primeira geração alfabetizada de suas famílias. Claro, não levando em consideração uma parcela menor da população que teve acesso à instrução a nível superior, como permanece até hoje como uma parcela menor. Mas nós temos aí uma geração que foi assim. Infelizmente, em outras regiões, nós temos outros que permanecem na escuridão do analfabetismo, mas assim, em número menor. E é uma geração que é a primeira geração que conhece pessoas da sua idade. Olha, em 1990, a expectativa de vida era de 60 anos. As pessoas desencarnavam antes de 60 anos. Ouvi por esses dias André Sobreiro falando sobre o seu inferno. Ele diz, olha, no tempo de Kardec, uma geração era 50. Ou seja, quem tinha em média, quem via pessoas em média desencarnando por volta dos 50 anos, não conhecia alguém com 70, 80 anos. Então, às vezes a gente acha o nosso idoso teimoso. Nossa, mas que é isso? Meu pai tá teimoso, minha mãe tá teimosa. Eles nem sabiam que teriam essa idade. Eles estranham quando dizem assim, olha, já não tenho forças, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Porque geralmente se desencarnava antes desse processo, desse envelhecimento absoluto, né? Um idoso de andador, né? Não era o comum. Então a gente tem que levar tudo isso em conta. Eu sei que eu tenho possibilidade de envelhecer, mas talvez meus pais não soubessem. E a expectativa de vida, né? A gente coloca, quando eu digo isso, não falei de 1990, que era 60. Hoje a expectativa de vida, conforme IBGE, para essa década de 2020, né, para esses anos 2020, 2021 que nós estamos, 75,4 anos de idade, com todos os seus problemas, os seus prejuízos, né, porque a longevidade nem sempre é qualidade de vida, mas tem essas questões, esses choques geracionais, não é? Porque muitas vezes numa residência nós temos 4 gerações convivendo, porque quem tem 80 anos já pode ter um bisneto, bisneta, neto, filho, filha. Várias gerações convivendo no meio ambiente. E talvez trazemos hoje um pouco desse conflito. Aqui nós selecionamos trechos do Evangelho e nós vamos comentando esses trechos, né?
Porque já que as pessoas convivem mais tempo umas com as outras, não desencarnam mais tão cedo, por regra, né? Agora, por exceção, a pessoa se desencarna com 35, 40, 45 anos e não mais por regra. Vamos ver o que diz o Evangelho acerca dessa relação com os pais. E eu trago sempre no dia de hoje, para com esse pai idoso. Vamos lá na piedade filial. Honrar pai e mãe no Evangelho. Honrar seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assistir na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Então não é somente o respeito no sentido de a gente ter aquela deferência quanto ao idoso, mas é a questão do amor mesmo. As pessoas gostam de falar, antigamente isso, antigamente aquilo. Antigamente, quando a gente conversa com uma pessoa mais idosa, até mais do que essa faixa etária que eu estou citando, eu estou tendo por base mais ou menos os meus pais que estão chegando aos 70, que têm 68 anos, mais ou menos. Né? Tem idoso mais idoso que isso. Geralmente eles falam que antigamente era tudo bom. Não tinha nada do que se considera hoje como um escândalo. Mas eu vou ter que desmentir todo mundo, porque quando a gente vai analisar a história, a gente vê que tudo que tem hoje tinha antigamente, mas de uma maneira camuflada. Antigamente existia drogadição, existia crime, existia homossexualidade, existia uma série de questões que hoje as pessoas se escandalizam como se não existissem. E para a maioria não existia mesmo, porque aquele que fugia à regra, ele era colocado nos conventos, casamentos forçados, prisões, então mandado para a fazenda lá não sei na onde, para ninguém nunca mais ver. Então realmente não se via nada que hoje se escandaliza. Era tudo, é uma expressão que se usa muito debaixo de um quieto. A pessoa começou a incomodar, ela era tirada de circulação. Morar no exterior, né, para quem tinha condições. Então, tudo isso que tem hoje, que escandaliza, sempre existiu. Porque na Terra nós não somos perfeitos, não é? Nós temos as nossas tendências, as nossas características. A Terra não é um lugar de perfeição. Vai começar a ser de regeneração. Gostar, então, não era regra. Não era regra gostar de marido, gostar de pai, gostar de mãe, gostar de filho. Essa questão do amor para tudo isso, ela é muito recente. As pessoas dizem, antigamente as famílias conversavam, não conversavam nada, porque as pessoas eram muito ignorantes. E pessoas ignorantes pouco conversam, não é? Talvez seja hoje um choque, né, entre essa geração que não conversa porque está enclausurada na tecnologia. Mas as pessoas pouco conversavam. Então eu tenho que dizer para vocês que a sociedade de hoje, século XXI, para do século XX, XIX, ela teve avanço sim. Mas muitas questões que às vezes permaneciam escondidas, hoje elas estão claras por conta da internet, dos meios de comunicação. Honrar, amar pai e mãe é uma novidade. Porque muitas vezes o pai, a mãe, era aquele que expulsava de casa a filha grávida, era aquele que batia no filho homossexual, era aquele que expulsava, era aquele que mandava para um lugar que não se queria ir, não é? Então muitas vezes esse pai batia, matava, tinha poder de vida e morte. Então não se amava, se respeitava por medo. Então esse amor que agora temos e que lutamos para que exista é uma conquista do ser humano. Então onde há amor, tanto de pai para filho como de filho para pai, é uma conquista. Crianças, mesma coisa. Conversar com criança é coisa atual. Crianças e animais tinham mais ou menos o mesmo peso, se a gente for olhar numa sociedade de 100 anos atrás. Não é? Nasciam muitas crianças, muitas morriam ainda pequenas. Os pais não tinham nem esse tempo para ter esse amor, esse cuidado que temos hoje, a partir de situações como estudo do desenvolvimento infantil, até a redução do tamanho das famílias, que possibilita olhar cada um com mais atenção. Então, amor de pai e filho é novidade.
claro que sempre existiram ali aquelas famílias tidas ali por afinidade, mas não era a regra, e sim a exceção. Assim como hoje também não é a regra, mas a nossa tarefa aqui na Terra é lutar para que seja. É lutar para que a gente aprenda a amar os nossos, tanto pais como filhos. Ou seja, quando aqui na piedade filial fala desses estilos aos pais, não é nem somente materialmente, não. Lá no tempo de Kardec, quando se escreveu o Evangelho, não existia benefício, não existia aposentadoria, nada disso. Né? Então, assistir era material mesmo. Né? A doença chegava muito cedo, era cuidar da doença mesmo. Hoje, eu falo que esse assistir está mais no campo do amor e dessa cumplicidade, né? De estar junto, desse ser junto, dessa amizade. Não a amizade de ser coleguinha, do pai querer ser novo, né? E alguma coisa assim, mas de uma amizade de estar disponível para aquela pessoa, para aquelas pessoas, né? Pai e mãe. Aí a gente vai questionar ali, o que é essa piedade filial? Que eu já falei, mas vamos conceituar. Obrigação de caridade para com o próximo. Extensão desse dever aos nossos pais ou àqueles que fazem esse papel. Então essa piedade, que eu falei que é diferente da dó, né, da pena, é essa caridade, é esse exercício de amor, né? Caridade no sentido de amor ao próximo, de querer o melhor, de fazer para esse próximo, tão próximo que me deu a vida, aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. E se os nossos pais não poderiam abstrair, porque eles não conheceram alguém que chegou nessa idade, eu tenho a obrigação de fazer essa abstração, porque eu sei que eu posso chegar nessa idade. E não é só nessa questão da troca. Nossa, vou fazer para os meus pais na esperança de que meus filhos façam por mim. Mas é tentar fazer por prazer. Né? A gente começar a exercitar esse bom relacionamento até que ele se torne um relacionamento prazeroso. Do mesmo jeito que a gente ensina a criança a andar, a falar, a caminhar, chega uma hora que nós temos que ensinar esse idoso também a fazer tudo isso novamente de uma outra maneira. E quando esse pai ele consegue também que esse filho tenha esse amor, que faça, que tenha esse amor, esse cuidado, também é um mérito dele, né? Por ter conseguido cativar essa criatura. Que enquanto espíritas a gente não sabe se foi uma aproximação por afinidade, ou por prova, ou por expiação. Mas é conquista tanto desses pais que conseguiram isso, tanto dos filhos, que ou amaram quem já amava, ou aprenderam a amar alguém que foi colocado nas suas vidas por desafio. Aí a gente fala assim, mas tem os filhos que não fazem dessa forma, né? O que é isso? É ingratidão. Né? A falta de agradecimento, a falta de se colocar no lugar do outro. O que seria essa ingratidão? A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos em relação aos pais tem sempre um caráter mais odioso. Então, quando eu sou ingrato, geralmente eu sou uma pessoa egoísta. O que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa má? A gente tem que compreender isso não numa visão dualista, maniqueísta, onde só se é bom ou só se é mal. Mas uma questão assim, quando eu sou egoísta, eu não enxergo outros pontos de vista. Eu não enxergo as necessidades de outra pessoa. Então, eu vou levar a minha vida sem me importar com quem está do meu lado. E às vezes quem está do meu lado é pai e mãe. Não é? Então eu não quero compromisso, eu não me importa se a mãe precisa ir ao médico, eu não vou deixar de ter um compromisso meu para estar assumindo isso. Não importa se na pandemia eles estão lá sozinhos, sem uma visita, né? Nem pode fazer visita, né, gente? Mas eu faço, não é? Tem que confessar e não vou mentir.
Mas pode ser uma visita virtual, já que essa geração viu chegar a tecnologia, não é? Aí é aquela coisa, mas meu pai não sabe. Mas às vezes eu posso ensinar. Eu sei. E assim como eu sei, muitas pessoas na minha idade, ou mais ou menos, sabem também. Olha, então estou deixando de ser egoísta. Eu estou começando a compartilhar para que aquela pessoa faça parte da minha vida e eu faça parte da dela. Assim, esse egoísmo ele vai desaparecendo porque eu estou alargando pontos de vista. E ele vai ser útil, e isso vai ser útil não só ali para minha convivência com pai e mãe, mas para minha convivência com todas as pessoas que eu conheço. Porque desenvolvendo esse amor, essa empatia, esse cuidado, essa caridade, posso ter hoje como foco meu pai e minha mãe. Mas aquilo é formação de caráter e vai se estender na relação com outras pessoas. Mas às vezes as pessoas falam assim, ai, mas meu pai não foi bom para mim. Lembra que eu citei uma série de situações aí que pai até exportava filho, pai até matava, punha no convento, punha no exército, né? Filho, você tá me incomodando, vai para longe de mim. Não era mais ou menos assim? Aí, né, tinha aquelas meninas danadas, né, eles punham no convento, virava freira, aí era danada, mas depois virava motivo de orgulho, né? Nossa, minha filha é uma religiosa, né? Vai lá saber o que era a vida da pessoa, não é? Mas isso é a nossa história, a nossa realidade enquanto espírito. Quantos de nós já fizemos isso com outros espíritos também? Então, se o meu pai me fez mal de alguma forma, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, quem me criou, meu tio, sabe lá Deus, a gente tem que pagar o mal com o bem. Então aqui diz o Evangelho: há pais que menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Ou seja, pagar o mal com o bem. Eu sofri aquele mal. Na vida, no planeta Terra, na condição em que estamos, existe a injustiça, mas eu não existe o injustiçado. Eu não caí naquela família à toa, não é? Então, tantas famílias aí conseguem educar com o diálogo, formam pessoas de caráter. Muitas famílias educam na pancada, formam pessoas de caráter e o inverso, a mesma coisa. Não é? Muitas famílias educam com amor, com Kardec, com Jesus, com pastor, com diálogo e não colhem frutos tão bons. E muitas educam na pancada e perpetuam ali aquela cultura da pancada. O que quer dizer isso? Que o espírito precisava ter aquela experiência naquele lugar com aquelas pessoas. Não é? Mas não cabe julgar, porque a pessoa dá o que ela tem. E se ela entende que é com violência, a vida vai colocar situações para ela para mostrar que não é a violência que vai trazer educação. E se a pessoa já conhece o diálogo, ela vai mostrar que muitas vezes ela vai usar o diálogo para educar. Aquele espírito, ele vai ouvir tudo o que ela propõe. Mas talvez a reação não seja naquele momento. Nós temos que entender o tempo de crescimento de cada um. Que às vezes plantamos, né? Para todos. Mais um, né? Vamos pensar assim, né? Não sei o tempo de crescimento dos vegetais, né? O chuchu tem um tempo, o jiló tem o outro, a alface tem o outro para crescer, amadurecer e ter o tempo de colheita. As pessoas da mesma forma. Então, se eu olho ali para o meu passado e eu vi que fui injustiçada, que eu poderia ter sido melhor tratada, eu vou oferecer o perdão. Talvez esse perdão não seja 100%. O que é o perdão 100%? Né? Eu consegui beijar, abraçar papai, mamãe, né? Como falaria para aquele pai, para aquela mãe amorosos. Mas não querer o mal, não escorraçar, não virar o rosto na rua,
fazer maldade. Tem gente que faz maldade, que bate, que judia de pai, de mãe, de qualquer idoso, né? Eu acho tão esquisito judiar do idoso, porque ele parece ali para nós tão frágil, né? Quando a gente vai num lar, numa casa de repouso, né? Mas a gente sabe também que aquele ser que está frágil ali naquele momento, ele tem o seu currículo, né? Ele tem ali as suas aventuras, os seus débitos, e não cabe para a gente investigar o passado de cada um. Mas eu não estou investigando o passado, Ruth, eu vi. Mas tem tanta coisa que eu vi da vida de tanta gente que agora não faz mais sentido, que agora não tem mais importância. Então vou contar uma história. Eu gosto de contar as histórias. Acho que ainda tem um tempo para contar a história. Não é que a gente lê nos romances, que a gente vê nas famílias, na casa espírita. Então, a história de um menino que ele não tinha mãe, né? Que a mãe dele foi mãe um pouco mais madura, já tinha filhos adultos, né? Quando teve aquela criança, e o pai também já era maduro, e essa mãe desencarnou, e o menino tinha só 4 anos, né? Aliás, essa mãe também não devia ter tanta idade, né? Vamos supor uns 50 anos. Mas ela desencarnou. E o pai, ali na casa dos 50 e poucos anos, levou essa criança para a mãe dele cuidar. Né? Então, uma característica da nossa sociedade, né? Se a mulher perde o marido, ela cria o filho sozinho. Se um homem perde a esposa, dificilmente ele tem condições de criar essa criança sozinho, pela própria formação da nossa sociedade. Não vamos também colocar esse pai na cruz. O recurso que ele tinha era a mãe, de seus mais de 70 anos, e ele foi com essa criança, voltou para a casa da mãe. Só que a mãe, uma pessoa assim, sem leitura, tinha vivência de mundo, mas foi educada na cultura, como eu falei, da pancada. Então, no entendimento dela, educar, corrigir, era bater. Né? Bater com a bengala, bater com o relho, né? que era aquilo que bate no animal. Não importava, lembra que eu falei lá daqueles tempos? Animal, criança, não tinha muita diferença. E assim ela educou esse menino. Né? Essa história verídica, que é um jovem hoje de seus 27 anos, mais ou menos. Educou esse menino. Respirou um pouquinho mais forte, pancada com que a avó tivesse na mão. E ela tinha muito orgulho, porque ela criava um menino muito educado. Aí a gente vai falar, nossa, Ruth, credo, mas como assim? Mandava no menino que tinha na mão? Era isso. E tinha hora que ela pedia até para outro segurar, para ela bater. Para nós, que já fomos à escola, que temos outras referências de educação, é um absurdo. Mas para quem nasceu no começo do século XX, atravessou tudo isso que eu já falei, não era um absurdo. Era a forma de educar. Lembra que eu falei, não tinha diálogo, não se conversa com criança. O menino cresceu sem conversa, cresceu com conversa de outras pessoas. E até por ele não ter mãe para cuidar, né? Olha a cultura que nós vivemos. Ninguém dava muita bola dele ficar apanhando assim e tal. Era aquilo. Né? Esse rapaz cresceu, tornou-se um homem de bem até o momento. Né? Se casou, ele tem uma filhinha. Mas, assim, ele não educa a filhinha dele na pancada. Né? Ele foi à escola, ele teve outras experiências religiosas. Então, ele tem outros parâmetros para educar a filha, até porque é pequenininha, né? Vamos ver aí quando for adolescente, mas com certeza terá outros parâmetros, porque viveu em outro tempo, teve outras experiências, né? De instrução, de religião. E hoje esse rapaz é quem cuida da avó idosa, da avó e do pai, né? Que a avó está ali por volta dos 90 anos, o pai, acredito que por volta dos 70. Esse rapaz cuida da avó, do pai, da esposa, da filha. Então, ter compaixão. Se ele fosse um espírito ignorante, que eu imagino que não seja, ele diria, não vou cuidar de vocês só me bateram, porque o pai também descia o sarrafo, né? Mas ele olha, o que meu pai e minha avó puderam fazer por mim sem mãe, foi isso. E eu vou fazer por eles agora. E faz muito bem, e cuida muito bem desse pai e dessa avó. Ou seja, é um exemplo de compaixão que a gente precisa estudar e compartilhar. Até para saber relativizar.
Pai e vó viveram num tempo, tinham determinada ação. E uma pessoa mais jovem teve mais oportunidades, outro tipo de ação. Aí a gente pensa assim, né, por um outro lado. Tá, honrar pai e mãe, tem recompensa? Para que eu vou ficar honrando pai e mãe se às vezes eles nem são tão bons? Bem, eu já dei alguns argumentos, mas vamos ver o que diz o Evangelho. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra. Então isso fala o Evangelho. Mas será que esse Evangelho não está falando de recompensas materiais para as coisas do Espírito? Claro que não. No Evangelho, tudo não tem uma linguagem figurada, interpretativa. Então vamos pensar, lá no tempo de Moisés, né? Eles não queriam ir para a Terra Prometida? Não atravessaram o deserto buscando uma nova terra? Demorou 40 anos. Tem hora que fala assim, nossa, demorou 40 anos para atravessar esse deserto. Mas essa terra prometida, ela não é um lugar. É a mesma coisa que quando a gente fala de céu e inferno. Não existe um lugar que fala assim, olha, aqui é o céu, ó. Aqui é uma delícia, a gente vai tomar leite e mel. Não sei para quem, né? Às vezes tem gente que leite e mel não é aí uma delícia também, mas é um lugar de consciência. Não existe um fogo queimando a pessoa ali, sendo um inferno para sempre. Existe um lugar de consciências culpadas ou de consciências libertas. O maior exemplo disso é o Chico Xavier, que viveu no meio da pobreza, da doença, dos problemas de saúde, e eu o entendo como um espírito, pelo menos com o máximo de felicidade que nós conhecemos aqui na Terra, certo? Por quê? Porque ele tinha a consciência tranquila, ele tinha o amor ao trabalho que veio desenvolver aqui. Então, quando a gente fala que honrar pai e mãe é a felicidade sobre a terra, não é essa terra física, é um lugar de felicidade, é estar em paz por ter feito o bem para quem nos fez o bem. E às vezes esse pai, essa mãe não fez o bem material, deixou passar fome, né? Tem pai que abandona, vai correr atrás de mulher, mulher também foge, vai correr atrás de outro homem e muitas dessas histórias aí. Mas eles fizeram uma coisa assim, ó, que dizem que nos tempos de hoje, quem estuda mais essa parte, que está muito rara, permitiram que a gente reencarnasse no planeta Terra. E se diz, né, se lê que tem vários espíritos ali aguardando uma oportunidade de reencarnar na Terra. E eles possibilitaram mesmo que fez o filho, fugiu, nunca viu nem a mulher grávida. Nós estamos aqui. Estamos tendo a oportunidade de reparar nossos erros, né? E talvez um desses erros seja nos acertarmos com esses genitores, com essas pessoas que nos deram essa oportunidade. Ah, mas aquele fugiu, foi outro que me criou. Às vezes aquele que fugiu tem outro compromisso, não é? E às vezes o compromisso maior que eu tenho com aquele que me criou, não importa se é de sangue, se é de criação. Temos ali um compromisso para sanar. Honrar nosso pai e nossa mãe também é um modelo para os nossos filhos. Não estou falando aqui de relação de troca, de dizer que eu vou ser boazinha para minha mãe, para minha filha ser boazinha para mim. Não é isso, tá? Mas é naturalmente um modelo, é um processo educativo pela prática e não pela teoria. Eu estou respeitando pai e mãe. De repente, quando eu respeito, eu não preciso nem mandar o outro respeitar, certo? E a maneira de apertar os laços de afeto e nos transformarmos naquela família universal, não é? Que muitas vezes nós pensamos assim, nossa, mas ao longo das encarnações temos milhares de pais, de mães, de irmãos, de filhos. Não, talvez realmente esse pai, essa mãe, esse filho não precisem nascer dentro da nossa casa em uma outra vida, mas serão pessoas queridas onde estiverem. Né? E isso, né, vou aqui até resumir com essa passagem coisas que já falei ao longo aqui dessa conversa de hoje, né? Tá aqui a criancinha chorando, né?
questões de família são questões de vidas passadas. Isso a gente nem comenta tanto, porque foi falado ao longo da nossa fala toda. Não rejeitei, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e aí julgais que um ou outro já odiou ou foi ofendido, e que o outro veio para perdoar ou para expiar. Ou seja, somos colocados ali no meio ambiente, não é à toa. Nós já fizemos o mal, nós já recebemos o mal. Nós já viemos para expiar, ou seja, para pagar o mal que fizemos. E nós viemos também para perdoar quem nos fez o mal. Não é? Porque esse mal era a ausência do conhecimento. Lembra que eu falei da vozinha? Ela entende, ela tinha até uma frase, né? É um exemplo real. Quem dá o pão, dá o ensino. Ou seja, ó, eu estou cuidando, eu tenho direito de ensinar. E ensinar para ela era bater, não é? Porque assim, quando se bate, a gente adoça os corpos, né? Às vezes a pessoa não mudou o caráter, mas ela obedece de medo. Então, naquele tempo em que éramos espíritos mais ignorantes do que somos hoje, fizemos atrocidades, mas somos colocados juntos novamente para perdoar, para pagar as nossas contas, não é? Se nós ofendemos, e para perdoar se nós somos ofendidos. Olha o princípio lá do Pai Nosso, né? E, para finalizar, a gente pergunta: qual o lugar dos pais na nossa vida? Já de pessoas maduras, que em tese, né, olha, que não se precisa de pai para se sustentar, não precisa de pai para levar em algum lugar. Em tese não precisa, não é? Mas assim, nós não somos cachorros, não somos gatos, né, que não precisa, pode cada um ir embora. Nós criamos vínculos. Então, o lugar dos pais idosos e também em qualquer idade, aqui nós selecionamos aqui uma foto, né, de avós e netos, é ao nosso lado. Não é na nossa frente, não é atrás de nós, é ao nosso lado. Independente do passado, que muitas vezes é tenebroso, ou do futuro, do que vem acontecer depois. Pessoas que devemos perdoar ou pedir perdão, mas esse perdão é com ações de convivência, de cuidado, de tolerância, de compreensão. Então é uma proposta do mesmo jeito que a criança é colocada em nosso ventre, é colocada depois em nosso colo, e a gente aprende às vezes até a amar aquele espírito, ou para quem devemos, ou que deve para nós, cuidando. Nós também, com aquele pai idoso, que às vezes brigou com a gente, né? Criou ali dívidas, nessa vida mesmo, não foi nem na passada, cuidando, né? Amar, cuidando. Ou simplesmente convivendo, sendo feliz, trocando. Às vezes, igual eu brinco, até rindo, né, dos problemas que a pessoa tem por ter a data de nascimento avançada, e a nossa também já vai ficando avançada, não é? Fazendo de tudo isso um motivo de felicidade. Aí vocês podem me perguntar: nossa, Ruth, a felicidade de andar de andador, a felicidade de usar o fraldão, a felicidade de ir em 10 médicos tomar 10 remédios? Olha, eu fico imaginando. Do ponto de vista que tem hoje, eu não queria nada disso. Mas faz parte do nosso desenvolvimento, não é? E se faz parte do nosso desenvolvimento, se foi muito feliz ter crescido, termos nos tornado adultos, ter sofrido as dores, né, de deixar de ser criança, adolescente para ser adulto, nós também vamos ter as dores e as alegrias de nos tornarmos idosos, de termos história, termos o que contar. E esse ter o que contar, ter um diferencial positivo na vida de outras pessoas. Mas enquanto isso, nós precisamos ainda ouvir, cuidar e amar. E assim eu encerro a minha fala com vocês no dia de hoje. Vem sentir o que eu senti.
descobri que o amor é a fonte da vida. Deixa que a fonte fecunda da regra de ouro, tesouro real, num banho de luz, te amplia a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confundas o amor e ilusão que o vento arrasta como folhas secas caídas no chão. Deixa ouvir a doce melodia, poema, canção, tangentes, acordes vibrantes da harpa do teu coração. Deixa tua alma escutar doce sinfonia, a voz de Jesus penetrando o teu ser. Deixa sentir-te que és Pedro, em quem ele confia, o amado, a pedra angular. Deixa tua alma escutar. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, é necessário repetir. Eu sei que me negarás, mas findo aquele momento, à frente tu seguirás. Simão Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Te dei a minha vida e sempre te amarei. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Deixa sentir-te que és Pedro, e à frente tu seguirás.